Vamos lá, pessoal, dar continuidade aí aos nossos exercícios de fatoração. Só lembrando que nosso primeiro bloco de exercício é a utilização do caso fator comum, tá certo? A gente vai se condicionar em cada caso, depois nós misturamos os casos, tá certo? Então vamos aqui para a lousa. Item, nós resolvemos, deixa eu ver. Nós resolvemos o item A, tá certo? 2ax menos 6a2x. Agora vamos para o item B, também fator comum. Rivelino, como é que eu descubro qual é o fator comum nesses dois termos? Bem, se você olhar para cá, vamos começar com o 4. O 4 e o 12, se você pensar um pouquinho, dentro do 12 existe 4. Como, Rivelino? Ora, 12 nada mais é do que 3 vezes 4. Então, tem 4 aqui, ó, tem 4 aqui. Então, 4 é um fator comum. A2 tem A aqui, tem A aqui. Qual deles eu coloco em evidência? Sempre o de menor expoente. Aqui é A ao quadrado, aqui é A elevado a 1, então fica A. B e B2, qual deles eu coloco em evidência? Tem B ao quadrado, B elevado a 1. Sempre o de menor expoente. Então, o meu fator comum vai ser 4AB. Como é que eu sei quem que vai ficar dentro do parênteses, Rivelino? Vou dividir cada termo deste pelo fator comum. Então, vamos lá. 4A2B dividido por 4AB, como é que fica? 4A2B dividido por 4AB. Então, vamos lá. 4 simplifica com 4, dá 1. B simplifica com B, dá 1. A ao quadrado dividido por A, corta um A de cima com um A de baixo, sobra apenas um A. Então, 4A2B dividido por 4AB dá A, mais. Agora, 12AB2 eu vou dividir por 4AB. Então, 12AB2 eu vou dividir por 4AB. Como é que fica, Rivelino, agora? Vamos lá. 12 dividido por 4 dá 3. A dividido por A dá 1, tá certo? B ao quadrado dividido por B, simplifica um B de cima com um B de baixo. Sobrou o quê? Sobrou 3B. Sobraram 3Bs, né? Então, mais 3B. Então, a forma fatorada de 4A2B mais 12AB2 é 4AB que multiplica A mais 3B. 4AB vezes A, se você quiser conferir, 4AB vezes A, 4A2B. 4AB vezes 3B dá 12AB2. Então, se você multiplicar isso por esses dois termos, você vai encontrar o que era antes. Então, a fatoração aí está completa. Lembrando que fatorar é transformar uma expressão qualquer num produto. Então, você tinha uma soma, agora eu transformei no produto. Joia, Rivelino. Próxima questão. 5A mais 1 vezes x menos 5A menos 1. Qual a forma fatorada dessa expressão? Ora, 5A mais 1x não tem o que fazer. É só repetir. 5A mais 1 vezes x. Menos 5A com menos 1, Rivelino, quem é que eu vou colocar em evidência? Não tem nenhum fator comum aqui, não. Tem, ó. Você pode colocar em evidência o menos 1. Menos 1, tanto faz você escrever menos 5A, como você escrever menos 1 que multiplica 5A. Então, o menos 1 está embutido aqui no 5A, por causa desse sinal negativo. Então, eu vou colocar menos 1 em evidência. E outra coisa interessante, quando você coloca menos 1 em evidência, você apenas troca o sinal dos termos. Por quê? Vamos ver por quê. Menos 5A dividido por menos 1, ó, menos com menos na divisão dá mais, fica mais 5A. Menos 1 dividido por menos 1 dá mais 1. E realmente apareceu o que nós estávamos esperando, ó. 5A mais 1 aqui, 5A mais 1 aqui. Rivelino, acabou a fatoração? Não.
Não acabou por quê? Porque você tem uma diferença. E fatorar significa transformar em produto. Então, 5A mais 1 aqui, 5A mais 1 aqui, você tem agora o caso de fator comum. Nosso primeiro caso de fatoração. 5A mais 1, 5A mais 1. Coloco 5A mais 1 em evidência. Colocando 5A mais 1 em evidência, fica o quê? Vamos lá. 5A mais 1 vezes x dividido por 5A mais 1, fica x. Menos 1 que multiplica 5A mais 1 dividido por 5A mais 1, dá menos 1. Agora, ó, você tem esta expressão escrita na forma fatorada. 5A mais 1 vezes x menos 1 é igual a essa expressão aqui. Joia, Rivelino. E agora, vamos lá para o item D. O item D, se você olhar, ó, de cara você já vê o fator comum. Tem x menos y e x menos y, presente nos dois termos. Então, fator comum, x menos y. Coloca x menos y em evidência, sinal de vezes, abre parênteses. Rivelino, como é que eu vou saber quem eu vou colocar dentro do parênteses? Pega cada expressão dessa, divide por x menos y. 3A2, que multiplica x menos y, dividido por x menos y, dá 3A2. Simplifica x menos y com x menos y, sobram 3A2. Mais 2 vezes b, que multiplica x menos y, dividido por x menos y, simplifica esse x menos y com esse, sobram 2b. Então, esta expressão escrita na forma fatorada vai ficar x menos y, que multiplica 3A2 mais 2b. Já é? Vamos para o próximo. Agora a gente vai utilizar o segundo caso de fatoração, que é o agrupamento. Lembrando o seguinte, no agrupamento você não vai ter um termo comum a todos. Você vai ter um termo que é comum a 2 ou a 3 termos. Aí você vai agrupar, tá certo? Rivelino explica melhor. Vamos lá para os exercícios que ficam mais fácil. Por exemplo, AB mais AC mais BX mais CX. Se você observar, a letra A, ela é comum aos dois primeiros termos, mas ela não é comum a todos os termos. A letra B é comum ao primeiro e ao terceiro termo, mas ela não é comum aos 4 termos. Então, você não tem nenhum elemento comum a todos os termos. O que é que você vai fazer? Você vai agrupar. Vou agrupar AB com AC e vou agrupar BX com CX. Ah, Rivelino, eu não poderia agrupar AB com BX, não. AB, o primeiro termo, com o terceiro, e colocar o B em evidência. Poderia, tá certo? Como você vai agrupar, aí é particular seu. Do jeito que você fizer, vai dar o mesmo resultado. Não interessa se eu agrupei assim e você agrupou diferente. O resultado tem que ser o mesmo. Então, se eu agrupar assim, ó, nesses dois primeiros termos, quem é que eu vou colocar em evidência? O A. Então, fica A que multiplica. Né? Tem A no primeiro termo, tem A no segundo. Vou pegar o termo AB e dividir por A. AB dividido por A dá B. Mais AC dividido por A dá C. Então, AB mais AC fica A que multiplica B mais C. Mais BX mais CX. Mais BX com mais CX, quem é que eu coloco em evidência? Eu vou colocar mais X em evidência. Então, mais X em evidência, quem é que vai ficar dentro do parênteses? Vou pegar cada termo desse e dividir por X. Mais BX dividido por X dá mais B. Mais CX dividido por X dá mais C. Olha aí que legal. Apareceu B mais C no primeiro termo, apareceu B mais C no segundo termo. Mas, Rivelino, já acabou não a fatoração? Não, né? Ó, fatorar é transformar em produto. Olha a operação principal aqui, ó. A operação principal aqui é uma soma. Então, fatorar é transformar numa multiplicação. Então, você ainda não fatorou. Qual é o caso agora? Bem, agora você vai colocar B mais C
em evidência, porque B mais C é um fator comum. Então, colocando B mais C em evidência, ó, fica B mais C que multiplica. A que multiplica B mais C dividido por B mais C, resta o A. Então, o A vai para dentro do parênteses. Mais X que multiplica B mais C dividido por B mais C, dá X. Então, fica B mais C que multiplica A mais X. Então, esta daqui é a forma fatorada dessa expressão. Tá certo? Então, vamos lá. Segunda questão. AP mais AQ, segundo item, o item B. AP mais AQ menos BQ menos BP. Vixe, Evelyn, como é que eu faço isso daí? Novamente, como você vai agrupar, aí é pessoal. Por exemplo, nessa daqui eu vou agrupar assim, ó. Vou agrupar o primeiro com o último. Mas se você agrupar o primeiro com o último, Rivelino, você tem que colocar o P em evidência. Exatamente, ó. O P tem no primeiro termo, o P tem no último. E vou agrupar esses dois, ó. AQ menos BQ. Então, se eu vou agrupar esses dois, quem é que eu coloco em evidência? A letra Q. Então, como você vai agrupar, você é que decide. Ah, Rivelino, se eu quisesse agrupar esses dois primeiros, se você quisesse agrupar esses dois primeiros, você teria que colocar o A em evidência. Então, quem decide é você. Eu quero agrupar desse jeito. Então, vamos lá. AP menos BP. Vou colocar o A em evidência. Então, fica, desculpe, né? O A não. Vou colocar o P em evidência, né? Ó. P e P. Colocando P em evidência, fica P que multiplica. AP dividido por P dá A. Menos BP dividido por P, você simplifica esse P com esse, resultado, menos B. Então, fica P que multiplica A menos B. Rivelino, esses dois do meio, AQ menos BQ. Bem, eu vou colocar o mais Q em evidência. Se você colocar mais Q em evidência, vamos ver quem quer ficar dentro do parênteses. Vou dividir, ó. AQ dividido por Q dá A. AQ dividido por Q dá A. Menos BQ dividido por Q simplifica o Q com Q, menos com menos dá menos, então vai ficar menos B, né? Ó. Então fica P que multiplica A menos B, mais Q que multiplica A menos B. E agora, Rivelino? Bem, agora não acabou a fatoração. Não acabou por quê? Porque você ainda tem uma soma. E você tem que transformar em produtos, tá certo? E não numa soma. Então, vou colocar aqui em evidência. Vou colocar A menos B. Por quê? Porque tem A menos B aqui e tem A menos B aqui. Então, colocando A menos B em evidência, como é que fica? P que multiplica A menos B dividido por A menos B, dá P. Mais Q que multiplica A menos B dividido por A menos B, dá mais Q. Então, resposta, A menos B que multiplica P mais Q. Joia? Então, o agrupamento, pessoal, consiste em quê? Em você escolher dois termos que tenham fatores comuns. Neste caso, eu escolhi AP com BQ. Mas você tem a liberdade de escolher do jeito que você quiser. Não interessa como você escolha, o resultado vai ser o mesmo, tá certo? Então, nós resolvemos duas questões aí por agrupamento e daqui a pouco nós voltaremos para terminar o restante, tá certo? Então, até daqui a pouco. Valeu, pessoal!